Estamos aqui mais uma vez, começando um novo episódio do Alpcast, o podcast do alpinismo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, tô aqui do meu lado, tá aqui do meu lado. De novo, tive o prazer de convidá-lo e ele aceitou, arrumou um tempinho na agenda. Senhor Gilberto Matheus. De novo. Eu preciso sempre passar para ele com antecedência, porque a agenda é muito cheia, né? Desmarcou com a Bia. Eu acho que você tava de férias, hein? Acho que foi por isso, não foi não? Ah, foi por causa disso? Desmarcou, né? Então quer dizer que não teve por conta... Pai, não vem com essa não, hein? Não vem com essa não, que não foi por causa de mim não, hein? Eu acho que foi. Dá uma olhadinha direito. Bom, hoje o tema do nosso podcast é um tema bem especial, bem importante. É um tema que a gente vive no dia a dia, né? É saúde emocional no trabalho. E para falar sobre esse tema tão importante, a gente trouxe aqui a Obirici Santos, mais conhecida como Bia. Isso. Bia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por participar, por compartilhar do seu conhecimento conosco. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse podcast vão aprender muito e vão entender um pouco mais sobre as emoções, não só no trabalho, né? Com certeza na vida também. A Bia, só um resuminhozinho aqui do currículo dela. A Bia é psicóloga, possui MBA, pós-graduação em Neurociências e Psicologia, CEO da SM Factory, isso, né? Isso. Autora de diversos... eu tô lendo aqui, tá? Porque o currículo é muito grande, então tem que ler. Tá bastante extenso, muito, hein? autora de algumas metodologias voltadas para o mercado de trabalho. Autora de livros. Cara, assim... Então, vocês que estão nos assistindo, aproveitem, porque a gente está falando hoje com um especialista nessa área. Mais uma vez, Bia, muito obrigado por aceitar nosso convite, por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Eu que agradeço, Anderson, Gilberto e Alpcom por essa oportunidade. É interessante que quando a Simone falou comigo, ela falou assim, me disseram que você é especialista na área. Eu falei, olha, nos últimos tempos eu estou começando a acreditar que eu sou mesmo. Por quê? Porque emoções é muito complicado, né? Então, a gente fala, vou falar que eu sou especialista nessa área, mas eu já estou gerenciando as minhas emoções como deveria, ou como, né, me traria menos sofrimento. Mas é isso, a gente tem trabalhado nos últimos anos pensando muito sobre as emoções, principalmente dentro do contexto de trabalho. E eu agradeço bastante, né? Porque, para a gente começar, eu acho que o importante é pensar que a emoção está conosco o tempo todo. Inclusive quando a gente dorme. Porque nos sonhos a gente também, né, quando acorda e se lembra dos sonhos, tem emoções que estão presentes. Então a emoção é inerente à nossa condição humana. Legal. Bia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Desculpa por ter desmarcado. Sem problema. Mas assim, eu falo que há tempo para todas as coisas, chegou o tempo. E calhou, Bia, acho que foi anteontem, um acidente em altura. E falar de emoções no alpinismo industrial é uma coisa bem complexa, Bia, porque eu falo para o Anderson que nós saímos de casa todo dia sabendo do risco que a gente vai encontrar e nós temos que superar tudo isso. E trabalhar a altura não é brincadeira, é um risco muito grande e todos os dias nós estamos correndo esse risco. Então, assim, nós queríamos um pouco a sua ajuda para todos os alpinistas que trabalham com risco em altura, essas emoções das alturas. O que nós podemos, você como psicólogo, nos ajudar para que nós possamos melhorar cada dia? Tá. Pensando nessa questão, né, de estar em altura, de pensar no alpinismo industrial, a principal emoção envolvida é o medo. Mas acho que a gente pode fazer aí um passeio pelas emoções básicas e perceber. E aí vocês que estão no dia a dia vão me dizendo, é verdade, eu sinto isso, né? Para a gente poder começar a ajudar, apoiar essas pessoas a perceberem que enquanto elas estão ali desenvolvendo o seu trabalho, né? Por exemplo, enquanto elas estão passando lá no vidro da SM Factory, que a gente tem lá pelo menos a cada 2 vezes por ano, né, a presença deles, eu dou o tchauzinho, ele sente alegria que tem alguém que está vendo ele ali, mas tem uma série de emoções que até ele chegar no meu andar, que é o 3º, ele já pode ter vivenciado. Sim. Então, a gente costuma trabalhar pensando nas emoções básicas. Por quê? Porque nós sentimos milhões de emoções por dia. Então, se a gente pensa nas básicas, elas são mais fáceis de identificar. Bia, quais são as básicas? Vários cientistas falam de
Uns falam umas, outras falam outras. Nós, na SM Factory, gostamos de trabalhar com as que o Paul Ekman traz, que é medo, raiva, tristeza, nojo, surpresa e alegria. Então, no alpinismo industrial, quando você fala, a gente sai de casa, né, preocupado ou com receio, se a gente tivesse que dar um nome para isso, para essa sua frase, qual a emoção é essa? Medo. Medo. E as pessoas, às vezes, acham que o medo, ele só é medo quando eu estou em pânico, que já é o adoecimento do medo. Outro dia, conversando com uma gerente de RH, eu falei, o que é o medo para você? Ela falou, é quando eu travo, quando eu já não saio mais de casa. Eu falei, não, isso já é o medo em excesso. Então, o medo tem escala. Tem. Na verdade, não é que o medo tem escala. As emoções vão seguindo. Então, se a gente pensar na emoção medo, quando vocês saem de casa, que você trouxe essa frase, eu vou para lá, mas eu não sei o que vai acontecer no meu dia. A emoção é preocupação. Eu estou preocupado. Então, por eu estar preocupado, eu começo a me autoproteger, que é essa a função do medo. Chego lá, o que eu vou fazer? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Olhar equipamentos? Me certificar dos equipamentos. Então, percebe? Essa preocupação faz com que eu tenha esse comportamento. Se eu não tivesse esse comportamento, se eu não sentisse o medo, eu não me preocuparia em ir lá. Então, o medo gera uma preocupação. O medo serve para autoproteção. Posso te dar um exemplo? Sim, vai ficar mais fácil. Claro. Eu tenho pânico de avião. Eu, por exemplo, eu falo que eu não sobreviveria na profissão de vocês. Eu tenho pânico de altura. Todas as vezes que eu vou voar, eu normalmente entro no avião em crise de ansiedade. Toma um remedinho? Nem tomo remedinho mais. Porque na época que eu entrava, eu não sabia que era medo, eu não sabia gerenciar, não tomava remédio. Eu entrava em crise. Voei muitas vezes em crise de ansiedade. Que é aquele medo de que parece que vai sair tudo pela boca. Vai cair. Vai cair, exatamente, né? E aí eu me recordo de uma vez que eu fui dar um treinamento na Fiat de Betim, na Grande BH. E aí cheguei Congonhas, pista menor, para alguém que tem pânico, é aumentar o pânico. Sim. O avião começou a fazer todo o taxiamento para chegar na cabeceira da pista. Quando chegou na cabeceira da pista, que eu dei aquele suspiro do tipo assim, agora eu morro, eu vivo, ele não saiu com força. Ele voltou a andar e parou. De novo. Aconteceu alguma coisa. Aí pronto, o medo fez o quê? Potencializou. 1h30 parado ali em Congonhas. Deu uma coisa errada. E aí, olha que interessante. Região, o medo, para quem é controlador, que é o meu caso, é desesperador. Então, eu tenho medo de altura, mas eu estava sentada na janela. Porque dá a sensação de que eu vou controlar alguma coisa, mas eu não vou controlar nada. Só que isso, entra carrinho dentro, sai carrinho, só foi aumentando aquele medo. Depois de 1h30, abre o microfone e o piloto diz assim, bom dia, senhores passageiros, aqui é o piloto tal, tá? Vou explicar o motivo da gente ter investido 1h30 do nosso tempo em solo. Quando nós estávamos taxiando a aeronave para a cabeceira da pista, apareceu no painel do avião uma luz informando que tinha neve na turbina direita. Estando no Brasil, São Paulo, país tropical, não sei quantos graus, a gente sabia que era uma falha elétrica. Mas como eu e o copiloto somos responsáveis por X tripulantes, X passageiros, nós decidimos investir o nosso tempo em solo e agora decolaremos certos de que não tem nenhum problema, porque o mau contato foi resolvido. O que aconteceu com o meu medo, Gilberto e Anderson? Acabou. É porque ele falou investimento, investir tempo. Isso é uma frase que a gente vai usar a partir de hoje. O nosso DDS, investir tempo. Investir tempo, exatamente. Por quê? O medo é autoproteção. Quando ele tomou aquela decisão, o comportamento dele foi o quê? O que a gente enxerga? O cara atrasou a minha vida em 1h30. Imagina quem tinha uma reunião em BH, como que não estava dentro da aeronave. Então, ao invés dele acionar na nossa cabeça o sistema de ameaça, ele foi lá e acionou o nosso sistema de recompensa. A relação naquele momento passou a ser uma relação de confiança. Foi o voo mais tranquilo da minha vida. É um voo que começou, entre aspas, turbulento, né? Porque eu estava com o meu pânico ali. Então, o medo, ele serve para se proteger. A principal característica que o profissional da área de alpinismo industrial tem que ter é consciência de que ele sente medo. Porque se ele sentir medo, ele não vai se pôr em risco.
Mas você tocou num assunto importante, que assim, que o medo, a falta de controle é que gera o medo de nós, que vai potencializar. Se eu não tiver controle, gravação, eles estão gravando ali, a gente não tem controle do que eles estão gravando. Uhum. Então, assim, essa falta gera um medo. Ainda mais num prédio de 50 andares, né? Com certeza. Uhum. Em um ambiente com vento. É isso que eu ia falar. Isso. E às vezes, além do próprio risco do trabalho, a gente não sabe como que o cara teve o dia antes. Passou a noite. Como que ele passou a noite? Dormiu Será bem, se ele tá com o filho, com a esposa, né? com a mãe, com alguém bem? Uhum. Será se ele brigou com alguém? Então, essa mistura, né, de emoções, assim. Então, assim, percebe que na hora que ele chega lá, ele tem uma série de emoções dentro dele, né? Ele ou ela, mas muitas vezes ele só vai descendo e pensando naquele turbilhão, no boleto que ele tem para pagar, no filho que ficou doente, na discussão que ele teve com o chefe, né? E aí ele pode estar sentindo raiva, pode estar sentindo tristeza e faz o quê? Esquece do medo. Se distrai com o medo. Aumenta o risco. Aumenta o risco. Então, o medo, ele serve para a gente se proteger. Uhum. Quando eu descubro isso, eu vou perceber, estou sentindo medo por quê? Então, assim, quando que a gente vai necessariamente sentir medo? Quando algo muda no dia a dia, né? Quando algo muda, quando a gente é surpreendido, então vem a surpresa e depois vem o medo. Mas eu posso tomar consciência disso. O que eu estou sentindo? É medo? Então, o que eu tenho que fazer para me proteger? O medo, quando reconhecido, gera na gente mais cautela. E para a área de vocês, isso é muito importante. Né? Porque Sim. essa cautela que vai fazer, peraí, deixa eu ter certeza de que eu não vou me colocar em risco. E, como consequência, tudo que vem, né, do risco que eu me coloco. O medo, ele começa assim. A gente se preocupa. Vamos pensar numa escada, que é isso que a gente fala aqui no livro. Primeiro estágio. Preocupação. O que a gente faz com as preocupações? Às vezes a gente presta atenção nelas e resolve, e às vezes a gente faz o quê? Ignora. Um dia de preocupação, É que é tanta 2 coisa, dias de né? preocupação. O cara vai deixando pra lá, né, Vai Bia? deixando, exatamente. Pra lá, né? Não é que ele vai deixando para lá. É tanta coisa que ele nem percebe a preocupação. Ele percebe, mas ele não para pensar. Não resolvi na preocupação. Subo para o medo. Estou sentindo medo, mas, por exemplo, eu posso fugir. Não vou olhar para isso agora. Não vou pensar nisso agora. Né? Tá, não resolvi no medo. Emoção é gerada numa parte do nosso cérebro chamada amígdala cerebral. Quando nós percebemos uma situação de perigo, antes que a gente processe, a amígdala já dispara. A amígdala já dispara. Então, eu só vou perceber depois que foi disparado. Por isso que a gente diz que não é possível não é possível controlar uma emoção, é possível gerenciar. Porque controle pode disparar ou não pode disparar. Isso a gente não controla. Então, eu vou sentir medo. Não resolvi no medo. Só que junto com a amígdala disparando medo, ela dispara 2 hormônios importantes, o cortisol e a adrenalina. Sim. Né? O cortisol vai fazer o quê com a gente? Estressar. Mas E a adrenalina vai dizer o quê? Ou foge ou luta. potencializa. Né? Potencializa. Eu não percebo isso. E aí continua tendo. Aí sobe mais um degrau. E aí esse degrau vai para onde? Ansiedade. Percebe a escadinha das emoções? A escadinha subindo, vai para a ansiedade. Tem umas perguntas aqui. Aí eu não resolvo na ansiedade. Aí sobe para o transtorno do pânico, que é o medo que paralisou. É o medo que não deixa mais eu fazer nada. Só que, nesse sentido, fisiologicamente, o nosso corpo já está bombardeado de cortisol e adrenalina e ele não consegue fazer a escala de sobe e desce desses hormônios. Ele está só lá em cima. E aí a gente não consegue sair disso. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Quando eu saio de casa de manhã, eu costumo olhar na cara do povo na rua, né? Uhum. Antes eu não tinha isso. Agora eu olho, tipo assim, alguém vai atravessar o pedestre, eu olho para a pessoa. A pessoa está extremamente... Carrancuda? Carrancuda, cabeça baixa. Tanto o homem quanto a mulher. E você falando tudo isso, então a pessoa já sai de casa cheia de emoções no pico. Então, vamos fazer um exercício juntos. Hoje, a hora que você abriu os olhos, que emoção você sentiu?
Eu tenho gratidão. Percebe? Eu não tenho por que reclamar de nada, sabe? Assim, eu falo que eu sou um cara abençoado. Então, assim, eu comentei com você ali agora há pouco, problema eu tenho demais, mas eu sou grato. Então, existem estudos que mostram, né, de neurologistas, que mostram o que acontece no cérebro de um ser humano quando a gente sente gratidão. A gente produz mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar. A gente produz mais ocitocina, que é chamado o hormônio do amor, mas é aquele hormônio que faz a gente se sentir ali acolhido, né? Então, isso faz com que, mesmo que eu tenha cortisol subindo e descendo, os outros hormônios também estejam, né, sendo produzidos. Quando você fala, por exemplo, eu olho na rua, as pessoas atravessando a rua, tá carrancuda, provavelmente essa pessoa vem há tanto tempo sentindo essas emoções e produzindo numa quantidade muito exagerada esses hormônios que ela não consegue perceber e voltar, né, para um estado onde, deixa eu pensar no que é bom, o que é bom. Né? Quer ver uma situação? Semana passada, sei lá eu que dia, eu entrei no banho muito preocupada com uma situação. E aí, isso é gerenciamento de emoções. Eu sei lá quanto tempo eu estava ali no banho já, me veio o estalo. Eu falei assim, dá para fechar o olho e só curtir a água? Né? Então, assim, estava disparando o cortisol. Como eu fui aprendendo a gerenciar as emoções, depois de algum tempo, que eu não sei precisar quanto, veio o estalo. Curte esse momento de prazer, esse momento de alegria, tem água aqui. Está restabelecendo o seu corpo. Só que todos nós temos isso todos os dias. Mas os gatilhos vão vindo e a gente não olha para essas emoções, não gerencia, não percebe o que fazer com cada uma delas. E eu percebo, Anderson, que o pessoal anda mais preocupado. Com você certeza. Você que casou agora, você tem alguma coisa para dizer? Só os boletos que chegam, né? Muito boleto. Não, mas nos ouvindo ali. Eu estou muito feliz casado. Isso. Os boletos agora aumentaram um pouquinho, né? Mas faz parte do progresso, solteiro né? pro casado, mudou assim? Muda. As camisas têm encolhido. A camisa que tem encolhido, né? Mas quais são as emoções no começo do casamento? É um misto. Eu acredito que seja mais um misto. Muda muito, né? Você tem uma responsabilidade quando você não é casado. E quando você é casado, você tem a responsabilidade. E começa com coisas pequenas. É olhar a porta, se a porta está fechada. É olhar na hora de dormir, né? É ver o que está faltando para comprar. Coisas que quando você não é casado, que a responsabilidade não é sua, você deixa passar batido. Nossa, acabou a água aqui, no outro dia a água estava lá. Eu disse há pouco que a gente não aprendeu a olhar para as emoções. A gente não aprendeu a olhar para as emoções, né? Percebe qual foi a resposta que você me deu? Porque nós somos condicionados a isso. Eu perguntei para ele quais são as emoções. Aí ele falou, os boletos vieram, a responsabilidade aumentou. A nossa resposta é uma resposta muito mais comportamental do que uma resposta emocional. Então, por quê? Porque a gente não foi condicionada a olhar para essa emoção. Então, a gente não sabe responder. E é exatamente isso que acaba acontecendo, né? Então, assim, nesse processo todo, preocupação aumentou. Por quê? Porque eu estou olhando a porta. Então, eu já posso nomear isso. Eu percebo que eu estou mais preocupado. E preocupação é ruim? Eu acho que não, né? Não, mas nós acreditamos que é. Eu não quero ficar preocupado. Não, preocupação é proteção. Medo é proteção. Eu tenho uma pergunta. Quando você fala assim, a arte de viver plenamente, o Picon tem crescido bem, né, ano a ano. Eu me sinto mais só. Mais solitário. Como que eu consigo driblar isso e falar, Gilberto, tá tudo dentro do contexto, tá tudo certo? Que eu me sinto, cada dia que passa, eu tô mais solitário na minha trajetória. Você tá solitário? Vamos traduzir isso para uma emoção? Sim. Solitário é um comportamento. Percebe? Por trás desse comportamento tem uma emoção. Será que é uma melancolia? Quando que a gente ouviu falar de melancolia, né? Bem pouco, né? Bem pouco. Mas, assim, concorda que você foi conquistando uma série de coisas na sua vida, tinha uma série de objetivos a serem atingidos,
E você foi galgando isso. Só que conforme você foi crescendo, você foi descobrindo que você pode partilhar menos, talvez por conta de níveis hierárquicos, né? Que nem tudo você pode já sair contando. Isso vai gerando na gente não tristeza, mas melancolia. Do tipo assim, cara, eu já não posso mais partilhar socialmente aquilo que eu fazia antes. Então, como que eu lido com isso? Eu vou buscar em outros contextos, eu vou criar outras relações sociais para poder compensar o que no ambiente de trabalho não necessariamente mais eu posso partilhar. Você já ouviu falar daquelas pessoas que, chega numa certa idade, começa a pescar, começa a jogar... Eu não vejo a hora, Bia. Aqueles Estou contando no dedo. Por quê? Porque é justamente isso. Eu vou crescendo e aí eu vou tendo menos condições de me socializar como antes. Porque tem decisões estratégicas que eu não posso partilhar, tem pautas que eu não posso contar. Então, isso começa a me levar... Decisões duras. Duras. Que nós temos que pensar nas 50 famílias e não só naquela que está nos dando problema, porque tem que pensar num todo. Então, mas qual que é a raiz disso tudo? Qual é a emoção que está aí, Gilberto? Não sei. Tristeza. É, porque para pensar. Você fica todo alegre porque você vai dispensar 50 profissionais e 50 famílias vai ficar sem teu ganha-pão? Não, eu acho que é um peso muito grande. É tristeza. Só que a gente não aprendeu a falar isso. Quando que você imaginou na sua vida que você vai chegar e falar assim, eu tô triste porque eu vou dispensar 50 famílias? Parece que a responsabilidade aumenta, né? Então. Porque a responsabilidade é o comportamento, mas a emoção é a tristeza. Aí vem a solidão. Aí vem a solidão. Então, você que é ser empresário tem que pensar. Né, Bia? Porque... Não, você tem que pensar ou você tem que criar outros ciclos sociais que você possa viver situações onde você pode partilhar mais. Mas nesse ciclo empresarial, sim, isso vai ser solitário. Quanto mais você crescer, mais solitário vai ser. Tem pessoas que começou conosco, hoje não anda mais conosco, porque a conversa muda, né? Muda. Sim, com certeza. Ô, Bia, e pensando nessa complexidade que são as emoções, né? E você falou que a gente não foi acostumado a entender as emoções. Como que a gente pode, tentar se entender, gerenciar? O primeiro passo é a educação emocional. Então, ele perguntou, como que é a arte de viver plenamente? Então, o primeiro é que, assim, emoções inteligentes, né? As emoções, elas não são inteligentes, porque a amígdala dispara e eu não tenho ali um processamento. Vai processar em outra parte do meu cérebro, que é o córtex pré-frontal. Mas quando eu percebo qual é a emoção que está saindo e eu nomeio isso, a gente chama isso na neurociência de acolhimento. O meu cérebro fala assim, opa, não estou mais em ameaça, é tristeza que eu estou sentindo. E é normal sentir tristeza. Aí eu começo a processar. Tá, e agora eu vou fazer o quê com essa situação? Mas eu já reconheci. Então, o que a gente tem feito muito, Anderson, desde antes da pandemia, é ensinar para as pessoas o que é o medo, o que é a raiva, o que é a tristeza. Como você identifica essas emoções no seu corpo? Então, quando eu sinto medo, o meu coração faz o quê? Acelera. Ele acelera. Quando eu sinto raiva, vocês já repararam que a pessoa que sente raiva, ela faz assim com as mãos? Por quê? Ou cruza os braços. Ou cruza os braços. Por quê? O fluxo sanguíneo do nosso organismo é fisiológico, a emoção. Vai ser jogado tudo para cá. Então, vai ter mais sangue aqui. No medo, se é uma situação de fuga, as pernas rapidamente, né? Elas entram em ação. Então, é uma resposta fisiológica. Então, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender que não existe, embora a gente fale isso, uma emoção negativa ou uma emoção positiva. Todas as emoções, elas têm um objetivo. Agora, eu digo que é emoção negativa ou positiva porque eu tenho uma sensação agradável ou uma sensação desagradável. E a maioria das emoções trazem para a gente o quê? Uma sensação desagradável. Por isso que a gente fala, não quero sentir emoção, mas não tem como não sentir. Então, o primeiro passo é a gente aprender. E foi com esse objetivo que a gente escreveu o livro Emoções Inteligentes, a Arte de Viver Plenamente. Porque quando a gente começou a trabalhar esse processo de gerenciamento de emoções dentro das empresas, e a gente percebeu que a pessoa tem um comportamento, mas ela não percebe que aquele comportamento está saindo com uma emoção junto, ela acaba
tendo mais prejuízos em relação a isso. Mas quando eu entendo que é raiva, por exemplo, vamos supor que a gente está aqui, o Gilberto falou alguma coisa e eu sinto raiva. Se eu não percebo isso, eu corro o risco de fazer duas coisas. Ou eu devolvo na lata, que a gente diz que a raiva explode, ou eu faço o que com a raiva? Principalmente no ambiente de trabalho. Guarda para si. Eu guardo. Só que fazer isso vai trazer prejuízo, porque na próxima vez que o Gilberto me pedir alguma coisa, ele acionou meu sistema de ameaça. Para que eu vou responder? Ou fiquei com raiva e falei, deixa ele se virar sozinho. Ele não está falando que ele sabe, ele não está querendo me escutar, ele diz que ele sabe, então ele se vira sozinho. Desceu vou falar mais. Você sabe que eu vou falar pela Opicom. Hoje nós estamos trocando a parte de liderança, né? Sim. E nós estamos numa fase bem complexa lá e até podemos pegar um livro desse para cada um e tem que ler. O que eu percebo é isso, Bia. Pegamos alguns líderes extremamente agressivos, outros calmos, outros maleáveis. E assim, eu sinto que varia de uma equipe para outra. Então, porque assim, a emoção, ela é fisiológica. O sentimento é a forma como eu interpreto aquela situação. Então, vamos supor, você chega aqui e fala assim, Bia, você foi lá para aquele prédio, você é experiente, você já sabe como fazer todo o processo lá de um risco N1, né? A Bia estudou, hein, bicho? De um risco N1. Eu fui lá ler um pouquinho sobre vocês, né? De um risco N1. Cara, por que você está fazendo isso? Você fala isso para mim. Aí você fala a mesma coisa para o Anderson. Só que, por exemplo, você não sabe disso e nem tem que saber. Na minha experiência de vida, eu tomei muita bronca na minha vida. Então, quando você fala isso, putz. Você retraiu, acabou. Fico aí você potencializa o passado. Fico pé da vida. O Anderson é aquele cara que fala assim, legal, vou aproveitar isso que o Gilberto está falando e vou crescer. Então, assim, o que a gente tem que fazer dentro do ambiente de trabalho? Mostrar para os líderes que é uma responsabilidade nossa construir um ambiente de segurança psicológica. O que é esse termo bonito que agora as empresas estão falando? Eu vou até anotar aqui. Anota, é um termo que surgiu da pandemia para cá. Embora a especialista nesse assunto, que é uma americana, a doutora Amy, fale disso há muitos anos, mas depois da pandemia isso ficou mais evidente. Né? Segurança psicológica é as equipes criarem um ambiente onde nós podemos dizer o que nós pensamos, sentimos, sem medo de retaliações. Falar o que pensa. Mas não é perigoso, Bia? É perigoso se eu não for treinado. Se eu não for treinado, é perigoso. Se o Gilberto falar o que quer, não vai sobrar ninguém. Então, mas aí vamos pensar. Esse cara que você disse que está chegando lá e está com raiva, certo? Ele percebe que ele não pode falar. Não é um ambiente seguro psicologicamente. Isso inibe ele de explodir mais uma vez? Não. Isso não inibe ele de explodir mais uma vez. O que aconteceu quando o piloto foi lá e mostrou a vulnerabilidade dele pra gente? Vocês sentiram confiança nele. Confiança. Então, o líder precisa aprender a acionar o sistema de recompensa da equipe. E aí a gente vai gerenciar a emoção. Então, o que isso quer dizer? Gilberto, é o seguinte. Essa semana eu tô irritado pra caramba porque eu tô com um problema lá em casa. Mas ninguém fala, Bia. Porque não tem segurança psicológica. Senão ele falaria? Senão ele falaria. Depois você vai falar comigo o que você sente. Você vai chegar, Gilberto, hoje eu tô me sentindo que eu não quero trabalhar. Antes dele falar com ele... Desde que não seja numa quinta-feira após o jogo do Palmeiras e o Palmeiras tenha perdido. Senão não vai valer. E você diz pra ele também o que você tá sentindo. Porque assim, eu não tô aqui para perturbar você e nem você tá aqui para me perturbar. Nós estamos aqui para trabalhar. Até porque, Bia, nós vivemos mais com os funcionários do que com a nossa família. Exatamente. Cara, eu vivo com a minha filha muito menos que com o Anderson. Então, a gente vai conseguir resolver esse problema de ter uns mais calmos e outros mais irritados quando a gente trabalhar com esses líderes o desenvolvimento da gestão emocional. E quando você fala recompensa, qual que é a recompensa? Então, a recompensa é eu estar num lugar seguro. Você repetiu. Vou te dar um outro exemplo, tá? Isso. A última empresa que eu trabalhei como funcionária, quando eu entrei na empresa, eu fui trabalhar numa universidade corporativa. A empresa tinha 77 mil funcionários no Brasil. E só de líderes eram 20 mil. E a gente treinava os líderes em comportamento, tá? Quando eu entrei na empresa, na primeira semana eu percebi que um dos treinamentos era um problemaço.
E os meus pares que já estavam lá há algum tempo, quando falavam desse treinamento, eles faziam o quê? Fugiam. E nos bastidores eu ficava escutando a conversa. Isso é bucha, isso é conflito, isso é confronto. É a Rádio Peão, né, Bia? Uhum, isso mesmo, hein? Exatamente. Olha, né? a Rádio Peão, Bia. Perfeito. Não, o Picon tá maravilhoso. Passou um ano, um dia eu recebo uma ligação da minha gestora. Oi, Bia, tudo bem? Olha só que interessante. Tinha contratado fazia um mês uma pessoa para cuidar do projeto. Um mês que a pessoa estava lá e todo mundo estava, ufa, contrataram alguém. Que vai resolver. Vai resolver. Ela me liga e diz assim, olha, você foi presenteada em tocar o projeto X com a Maria. Com fulano. O presenteado, ela tentou acionar o meu sistema de recompensa. Mas com a Rádio Peão já tendo falado o que falou, qual foi a emoção que eu senti na hora? Medo. Foi medão mesmo. Medo, não vou conseguir. E em seguida, raiva. Com essa bucha? Do tipo, vai me dar bucha? Tem um monte de gente que está aí há muito tempo que poderia tocar isso. Eu estou aqui há 4 meses e a bucha vai ficar comigo? Certo? Eu toquei esse projeto por 3 anos. Tive muitos conflitos, muitos confrontos, porque era assim, eu tinha que desenvolver um treinamento que era dado, era a integração de funcionários por 1.500 multiplicadores e cada operação fazia a integração de funcionários de um jeito. Então, um fazia em 2 dias, outro fazia em 3 dias, outro fazia em 4 dias. E a regra foi, a integração passa a ser de 4 horas. Então, eu tinha que convencer 1.500 pessoas que elas tinham que dar aquele conteúdo que elas amavam em 4 horas. Então, todo dia tinha alguém ligando e reclamando de uma parte do treinamento. Isso gerava muito conflito, muito conflito. Com 1 ano e meio que eu estava conduzindo esse projeto, pensa que é um lugar onde eu posso dizer tudo sem medo de retaliações. Eu cheguei para minha gestora e disse assim, Ana, eu preciso que você tire o bem-vindo de mim. Por que eu disse isso? Porque eu sabia que naquele momento a Ana não ia achar que eu estava querendo o quê? Fazer corpo mole. Porque eu sabia que a Ana não ia acreditar que eu não estava engajada. Não ia dar conta do projeto. Que eu não ia dar conta do projeto. Que eu não era uma pessoa competente. Percebe quantas coisas poderia fazer com que eu não falasse para a Ana desta forma como eu disse? Mas você foi inteligente, que você esperou 1 ano e meio para falar. Não. Eu esperei 1 ano e meio para falar, não. Em 1 ano e meio, eu estava quase estourando. Emocionalmente, eu não dava mais foi conta se autodestruindo. Isso, exatamente. Eu fui guardando raiva por 1 ano e meio. E aí que eu quero chegar. Segurança psicológica é isso. Eu estou vivendo uma situação de estresse há muito tempo, mas eu chego ali naquele ambiente que é a minha equipe e eu posso dizer o que eu estou sentindo, porque ninguém vai retalhar. Porque a Ana poderia virar para mim e falar assim, não, é você que vai ficar com isso. A Ana me escutou e disse assim, vou pensar e te restaurar em 2 dias. Ok. Ela não me disse que ia tirar, nem que eu ia ficar. Ela falou que ia pensar. Em 2 dias, Gilberto, ela me chamou e disse assim, você vai passar o projeto para o Zé. Tirou de você? Ó a emoção. Alívio. Eu ficaria puto. Se você fosse o Zé. Viu só? Interessante. Só que eu tinha preocupação com o Zé. Já estava 1 ano e meio dele? Não, mas 1 ano e meio de conflitão. Mas foi ela que queria. Ela queria. Eu ia ganhar esse projeto. Exatamente, conflitão. Eu não me lembro, olha que interessante, porque o cérebro humano faz isso. Aquilo que é ameaça, a gente apaga. Eu não me lembro o que foi que aconteceu. Mas eu me lembro que no dia seguinte veio um problema que ia ter que mexer no programa de novo, inteirinho. E aí, o que eu fiz? Perdeu o medo, né? Não, de novo? Não. Eu virei e falei assim, Ana, Zé, deixa comigo. Por quê? Porque eu ia colocar o Zé, em 1 semana, eu ia estourar o Zé. Entende? Mas poucas pessoas vão tomar uma atitude dessa de preservar o próximo, né? Então, mas aí vamos pensar nisso. O cara fala assim, vamos morrer nós 2 juntos. Mas aí pensa aqui. Vamos pensar lá, seus alpinistas. Eu ia chegar neles agora. Tá, vamos lá. Tem que descer um prédio, joga aí. 30 andares? Sim. 30 andares. Se ele não tem um lugar de segurança psicológica, ele senta na cadeirinha com uma crise de ansiedade. E fala para quem? O líder. Para ninguém. Não tem segurança psicológica.
Se eu chegar lá e falar que hoje eu estou tendo uma crise de ansiedade, o meu líder vai virar para mim e vai dizer assim, tá de corpo mole. Olha, Bia, continua. Eu tenho... O raivoso. Pensa naquele cara que está sempre com raiva lá. Mas tem uns preguiçosos também, Bia. Tem. Eu não estou dizendo que ele não tenha. Ah, porque tem uns aí que, se eu for nomear aqui... Bia... Segue o meu raciocínio. Não faz isso não, que seu advogado não vai gostar, não. Segue o meu raciocínio, ó. Você disse que você tem líderes que são mais tranquilos e você tem líder que é mais raivoso. Isso. Então, pensa nesse cara, que ele aprendeu a se comportar dando bronca. Ele, em alguns momentos, diz assim, esse cara tá fazendo corpo mole. De novo veio com essa desculpinha aí. Tá com crise de ansiedade nada. Eu tenho um ambiente de segurança psicológica? Não. Eu ia chegar nisso. E como criar esse lugar, esse ambiente seguro? Desenvolver gestão emocional nas lideranças. Eles precisam entender o que acontece com o emocional para poder saber se é corpo mole ou não. Então, na verdade, se o líder não tiver um preparo antes, ele não tem como identificar. Inteligência emocional. Vamos usar o termo que as empresas usam hoje? Mas esse termo é um pouco... Eu já li PNL, vários livros, e eu vejo que é uns livros que, se a gente não se aprofundar nele, não vão pegar nada. E eu já dei para algumas pessoas ler, depois eu pergunto, a pessoa não entendeu nada. Então acho que... Então, me diz. Você tem uma outra visão. Como que você falaria com essa pessoa que está dizendo para você que está com ansiedade ali para descer? Então, Bia, eu sou um líder que... esse rapaz está do meu lado aqui há uns 4 anos. Eu falo o seguinte. Se eu não tirar o melhor dele, eu sou um péssimo líder. Qualquer um que trabalha do meu lado tem que sair melhor do que entrou. Mas eu também não gosto da pessoa muito mimimi. Não gosto, Bia. A pessoa tem que ser objetiva. Gilberto, hoje eu não quero ir trabalhar. Eu posso ficar puto. Mas eu falo, tá tudo certo. Não da pessoa falar assim, vamos falar de alpinista. Vamos. Vai ferir pressão, não é isso? Sim. Tá bom, o cara tem que ferir a pressão para trabalhar. Aí eu vou lá no ambulatório e vou ferir minha pressão. Deu um pouco alta. Não pode trabalhar. Ok. Automaticamente ele já fala, ok, tá tudo certo. Depois de 30 minutos, a pressão tá ok. O que ele tinha que fazer em seguida? E trabalhar. Não, mas se meia hora atrás tá ruim, acho que o problema tá no aparelho dele, não vou. Você entende, Bia, como as pessoas também usam um pouco... Sim. Esse lado, tipo... Então, mas aí ele tá usando esse lado. E você é um cara que diz que quer que ele esteja com você. Isso. Certo? Qual que é o próximo passo? Olha, Bia, eu falar, meu amigo, você não quer trabalhar, não. Qual é a emoção que tá aí, Gilberto? Tô puto. Raiva. Mas é a verdade, Bia. Então, aí o que vai acontecer? Você ouvir de mim é a verdade, Bia. Sim, então, o que vai acontecer? Ele vai se retrair. Isso. Ai, bichinho, tadinho, né, Bia? Mimimi, aí, ó. Mimimi, não é? Ai, Bia, tadinho da opinião. Bia? Olha aí, você mostrando. E o dia 5 chega, hein, Bia? E ele quer salário, ele quer ficar alegre. E aí, Bia? Então, perfeito. E como trabalhar isso nele? Trabalhar isso nele, perfeito. Então, vamos lá. Ó, eu até entendo que você está dizendo que o problema está aqui. Mas... Você está bem lá atrás. Não. Tô conversando com ele. Tá. Só você ali conversando com ele. 30 minutos depois, eu até entendo que você esteja dizendo que o aparelho de pressão está com problema. Mas isso não vai ser uma justificativa para a gente ir lá e deixar de trabalhar. Como que nós vamos resolver isso? Aí ele vai falar, não, eu não posso trabalhar. Tô ansioso, Bia. Não posso trabalhar. Putz, e agora? Vou de novo dizer que esse cara tá de mimimi? Vamos subir até lá. Vamos começar a descer juntos. Entendi. Então tem que pegar pela mão, né? Tem que pegar pela mão, né, Bia? É gerenciamento de emoções. Mas percebe, você já tá pé da vida, você não vai fazer isso. Por que eu fui falar com a Ana? Porque eu sabia que a Ana ia me escutar e não ia me julgar. Talvez por a gente sentir tanta raiva e não perceber que está sentindo a raiva, e tem as nossas questões, claro, que eu acho que o cara está de mimimi ou não, ele fala, não vou dizer isso pro Gilberto. Que o Gilberto vai falar que eu tô de mimimi. E às vezes ele tá de mimimi mesmo. Lembra aquela historinha do menininho que sai correndo, pula no lago e fala, socorro, socorro. Aí vão lá,
Na 4ª vez ele está morrendo afogado e ele grita socorro, o que as pessoas fazem? Não acreditam nele. Então, assim, a grande questão está justamente nisso. Se você é um líder que sabe gerenciar as emoções e percebe as emoções dos outros, e você sabe pela experiência que você tem, você não vai ficar com raiva dele. Você vai fazer com que ele mostre a vulnerabilidade dele. E se não for vulnerabilidade, vai ser mentira. E ele vai se perder na mentira dele. Mas a grande questão está justamente nisso. Vou dar um exemplo... Acho que é como abordar a situação. Isso. Vou dar um exemplo de uma construção civil, que a gente está falando de uma pessoa que tem... Vou te dar um exemplo bom também, Bia. Uma inteligência emocional baixa. Que aconteceu hoje até. Né? Uma inteligência emocional baixa. Um dia eu estava num cliente, cheguei lá, meio de obra, no centro do condomínio. No canteiro. No canteiro. Eu voltei com um barro até o joelho. Que eu pisei lá num lugar e fui. Só pega né? lama. E chegou lá, tinha um senhor que estava dizendo que estava com dor de estômago e que ele não ia subir. Era um ajudante de pedreiro. Dor de estômago. Dor de estômago. E o líder virou para ele e falou assim, cara, faz um mês que você está com dor de estômago. Vai no médico. Não? Né? Você já ficou afastado 1 semana, você já tomou remédio, você já fez isso, você já fez aquilo. Ele estava com medo de subir lá. Vai saber. Aí, o outro, mestre de obra, virou para ele e falou, você está nervoso? Vai lá, deixa que eu falo com ele. Zé, o que está acontecendo? Só tá eu e você aqui. Conta aí para mim, o que está acontecendo? Desabafa, Zé. E aí o Zé disse, eu tô com medo. Eu tô com medo de ficar exposto no sol de novo. Eu tô com medo disso, tô com medo daquilo, tô com medo daquilo. Mas falou. Falou. Então tá bom. E aí, aquela empresa tinha uma área de assistência social. Automaticamente, o Zé foi para onde? Lá. Para assistência social. Percebe o gerenciamento de emoções? O líder, o mestre de obra que virou e falou assim, deixa que eu falo que você está nervoso, ele não foi lá julgar o Zé. Ele foi lá só falar, Zé, se abre comigo. Isso é segurança psicológica. O Zé consegue se abrir com ele, porque ele não está raivoso. Partindo desse princípio, então, tem que ter um trabalho, viu, Anderson, na base do cara, né? Perguntar... É um trabalho... De desenvolvimento da gestão emocional. Agora, por que o Antônio conseguiu conversar com o Zé de um jeito e o Luiz não conseguiu? Porque o Antônio já aprendeu a identificar as suas próprias emoções. E se você não tiver um local seguro, ele não vai falar. Não. É isso. Se ele não se sentir confortável. E aí a grande... A partir de agora você que vai falar. Vamos pensar. Vamos operacional para você. Vamos pensar. Amanhã você vai tocar. Não, vamos pensar você direitinho. Você vai tentar tirar essas informações para mim. Não, vamos com calma, né? Tá muito emocionado. Que emoção tem aí agora? Ô, Bia, vamos lá. Eu tenho outra aqui, Bia. O cara liga para você todo dia e fala que é urgente. Uhum. Hoje aconteceu uma cena engraçada, Bia. O cara me ligou a semana inteira. É urgente, é urgente. E quando fala que é urgente, eu não retorno, tá bom, Bia? Por quê? Porque todo dia ele fala que é urgente. Ele é um menininho que tá morrendo afogado. Eu não sei o que ele é. Aí hoje eu perguntei e retornei. Falei, me dá o tamanho do caixão, o peso e o local do endereço que eu vou mandar a funerária cuidar. Uhum. Aí ele, não, calma. Eu falei, tô calmo. Então por que a pessoa fala que tudo é urgente, Bia, se não é? Que emoção é essa nesse rapaz que eu vou ajudar ele? Boa pergunta. Por que ele anda dizendo que é urgente? Que atenção. Não sei. Eu tenho que perguntar. Amanhã eu vou ligar para ele. Perguntar o que você tem. Vamos tomar café? Você está dando atenção para ele ou você tem a percepção que você está, mas você não está? Eu não estou dando, Bia, porque hoje em dia, Bia, acabei de falar para você, a dor do crescimento é tão grande que eu não estou... Cara, até minha filha está reclamando. Fala, pai... Mas aí vamos falar de emoções? Sim. A melancolia está aí. E será que a melancolia não está fazendo com que você esteja ficando cada vez mais afastado? Eu acredito que sim. Então precisamos gerenciar essa melancolia. Estão perguntando em mim. Tá vendo aí, Anderson? Descobriu agora. Tá vendo aí? Voltou a grande pra você. questão... Será que o rapaz tá vendo e vai ver esse vídeo e vai falar perguntando o Gilberto? Será se ele vai? Será se ele sabe que é com ele? Que a gente não, né? Você tá falando. A grande questão é que, assim, por nós não sabermos gerenciar as emoções, a gente sempre vai olhar para o comportamento do outro e dizer que o comportamento do outro não está adequado. Não, Bia, eu acho que tudo é 50-50. Tudo é 50-50.
Eu acho que ninguém é culpado sozinho e ninguém... É o salvador sozinho. Não. Tudo na minha vida, quando a pessoa fala comigo, eu falo, a moeda tem dois lados. Tudo na vida é 50-50. Quando o cara fala, meu problema é meu casamento, eu falo, olha, tem 50% seu. Então, nos casos da empresa também tem 50% da empresa e 50% do outro lado. Eu só preciso identificar esse local seguro aqui e trabalhar nele. O que nós não podemos ter é grande rotatividade e funcionário falar que tá tudo ruim todo dia, Bia. Os nossos não são assim, viu? Tá. Mas por que você tem grande rotatividade? Você já mapeou? Eu vou até te contratar depois, viu, Bia? Perfeito. Porque isso é interessante, né? Da gente entender por que a rotatividade está grande. Você acha que é grande a rotatividade nossa? Se você for pegar a proporção, número de funcionários e a troca, eu acho que o percentual vai acabar sendo alto. Mas, pelo que eu já tenho visto, não só lá, por outros lugares que eu passei também, quando você trabalha com a mão de obra assim, é mais comum você ter essa rotatividade. Mão de obra de cara que está mais acostumado. Se eu aqui não der certo, eu vou para outro lugar. Tem gente que já tem esse pensamento, então... Talvez aí tenha um ponto também. O cara já venha com essa ideia e legal. Quem está na posição de direção tem que tomar algumas decisões. Vamos pensar, vocês, né, cresceram nesta área, né? Então, se vocês voltarem no tempo e pensarem que estou começando na área, o que me faria não sair de uma empresa e ir para outra? O que essa empresa precisaria ter para eu não ficar rodando? Segurança, boa. Porque a segurança... Um bom ambiente de trabalho. O que é um bom ambiente de trabalho? Essa tal aqui que você falou... Segurança psicológica. Olha, Bia, você tá craque, hein? Não, você que tá percebendo. Entende? Lugar seguro. Ontem... Mas só para não cortar, mas a Upcom, partindo desse princípio, eu falei assim, vamos dar plano de saúde. Vai diminuir a rotatividade. Não adiantou nada, Bia. Os caras vão no SUS, Bia. Então, porque... Nós pagamos uma fortuna naquele negócio, os caras vão no SUS. Vamos pensar. Vamos voltar lá no caso da Ana. Se a Ana saísse da empresa que eu estava trabalhando e fosse para uma outra empresa e entrasse no lugar da Ana um gestor que não desse abertura para eu poder dizer... Quando que eu estava... Porque eu chegava para ela e dizia, olha... E não era mimimi, era... Cara, eu não aguento mais entrar em conflito com o gestor A, com o multiplicador B. Ele não entende, não está fazendo, não está funcionando. Já falei A, já falei B. Se a Ana não me escutar... Se esse outro gestor falar, Bia, esse é um problema seu, se vira... Quando a Ana me chamar para ir para a próxima empresa, eu vou. Entendi. Então, eu saio dessa empresa e vou para outra, mesmo sem ter a Ana... Porque eu não consigo lidar com uma pessoa que não consegue se colocar no meu lugar. Essa é a frase boa. Tem que estar do outro lado da mesa. É 50-50 que você acabou de dizer. E gerenciamento de emoção é isso. Quando eu faço uma ação que isso aciona em mim medo, raiva, tristeza, eu faço o quê? Eu me afasto. Quando eu vivencio uma ação onde, antes eu diz, nós estamos juntos... Eu falo, ok, é um problemão, mas o Anderson está comigo, então nós vamos juntos. Então, para esse pessoal operacional, o que eles precisam é de ter certeza de que eles estão num lugar onde eles podem, sim, demonstrar a vulnerabilidade deles. E depois da pandemia, piorou? Piorou. Na pandemia, a SM Factory, o que a gente mais trabalhou durante a pandemia foi... tudo online, ensinar as pessoas a gerenciar o medo e a tristeza. É porque o cara falou, se eu sair, eu vou morrer. Medo de perder pessoas. E se eu ficar, eu também não sei o que vai acontecer comigo. Então, foi o que a gente mais trabalhou. Então, depois da pandemia... Alto 2 anos. Depois da pandemia, a gente teve um aumento muito grande, tanto em transtornos depressivos, como em transtornos de ansiedade. Hoje, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Se o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, aqui nessa sala, a gente tem ansiedade presente. Tem alguém ansioso aí? O pessoal deu tranquilo. Então, piorou bastante. Por quê? Porque é justamente isso. Vou dar um exemplo da pandemia. Na pandemia, eu
trabalhei de casa. Minha casa é muito pequenininha. Eu atendia no quarto os pacientes, né, do consultório. O quarto cabia uma mesa? Não. O que serviu de mesa? A tábua de passar roupa. A cadeira, com muito custo, eu consegui trazer a cadeira do consultório e colocar lá. Um dia, 3h da tarde, o paciente desmarcou. Saí do quarto, subi para o terraço para ver a luz do dia. Quando eu sentei num balancinho que a minha mãe tem lá, me deu vontade de chorar. E eu comecei a chorar. Só que aí eu deixei o choro vir, e o choro fez o quê? Aumentou. Aumentou. Potencializou. Dali a pouco a minha mãe subiu correndo e falou, tá tudo bem? E eu lá no soluço fiz, acho que é só uma choradinha. Antes de gerenciar as emoções, eu ia começar, mas por que eu chorei? Não aconteceu nada. Porque ele desmarcou? Tá tudo bem. Porque ele desmarcou, né? Tá tudo bem. E eu quis fazer essa pergunta, porque é isso. Quando a gente tem algum tipo de comportamento, o comportamento foi o choro, a gente começa, mas o que foi que aconteceu? Por que eu estou chorando? E a emoção, ela não diz, você está chorando por conta de A ou por conta de B. A emoção estoura no momento onde eu já não sei nem o que aconteceu lá atrás. No dia seguinte, foi bem no comecinho mesmo, quando começou o confinamento. A minha mãe virou e falou assim, na hora do almoço, para o meu irmão, você vai no mercado comprar as coisas? Aí eu virei e falei, não, eu que vou. Só que eu sou diabética e hipertensa. Ela falou, você vai? Eu falei, eu vou. Aí ela falou, não, ele vai. E aí eu percebi que eu estava com raiva. Eu falei, não, eu vou. Nem nesse tom, num tom de raiva. Uhum. Aí ela, tá bom. Tipo, né? Não vou entrar nisso, né? Vai. E eu fui para o mercado. Quando eu estava no carro, eu descobri que eu estava triste, porque eu não aguentava mais estar dentro de casa. Por isso que eu chorei. E eu fiquei com raiva, porque a minha mãe disse o quê? Não vai, você não pode ir. E para mim aquilo era uma injustiça, porque a raiva está associada a uma injustiça. Quando a gente sente raiva, porque alguma coisa na nossa percepção está sendo injusto. Então, as emoções estão ali o tempo todo com a gente. O tempo todo com a gente. A gente, então, não está sabendo perceber elas, né? A gente não conhece as emoções. Eu acho que ela está aí toda hora e nós estamos aqui eu acho que é isso, mas não é, né? Não é. Então, Gilberto, a gente não acha que elas estão aqui toda hora. Elas estão aqui toda hora. Enquanto você está aqui comigo, conversando, tudo que eu estou falando está mobilizando emoções em vocês. E o que vocês estão falando está mobilizando emoções em mim. Cada vez que a gente comunica, a gente vai mobilizar uma emoção no outro. Eu tenho uma frase, Bia, que eu acordo todo dia com 2 piscinas. Quando você fala, quando você acorda, o que você pensa? Eu penso em 2 piscinas, cheias de água. Tem uma que a água está limpa. E tem outra que a água está toda turvada. Tá. Lama. Aí eu pergunto, que piscina que você quer entrar? E qual que você entra? A limpa. Boa. Aí vem a gratidão, olhar para o sol. Porque se a gente não ficar potencializando só a piscina suja, cara, a gente não vive. Vira, na verdade, uma piscina limbenta, uma piscina que a água, né, vai estragar, vai perder toda a sua qualidade. Exatamente isso. Isso já é um controle de emoção, logo cedo. Isso é um gerenciamento de emoções. Não é o controle, a gente não controla, a gente gerencia. Então, quando você acorda de manhã e você fala, vou ser grato, você está escolhendo gerenciar as suas emoções. Olha, Bia, eu queria que você falasse um pouco do seu livro, porque agora, com tudo que eu anotei aqui, eu vou trocar terapeuta. Mas eu duvido você entender o que você escreveu aí, rapaz. E, bicho, eu li, tá tudo aqui, ó. Lugar seguro é o que eu mais vou potencializar aqui, ó. Tá, então, além do meu livro, primeiro o meu, tá? Você vai ler um livro chamado A Organização Sem Medo. Eu vou mandar isso para você. Manda, que é um livro que fala da segurança psicológica. E a doutora Amy ensina a gente como estabelecer, né, esse lugar de segurança psicológica. E é interessante, só para fechar antes de eu falar do livro, Gilberto e Anderson, que assim, o pessoal fala assim, é uma empresa segura psicologicamente? A empresa, o CNPJ, ele não é seguro psicologicamente. O que tem que ser seguro psicologicamente é o comportamento das equipes. Bia, mas assim, eu acredito que tem que treinar líderes, sabe? Hoje em dia está faltando
os líderes hoje não estão preparados para ser líder nem deles mesmos. Acho que tem que melhorar um pouco. Uma das formações que a gente tem na SM Factory é letramento em saúde mental. O que é o letramento em saúde mental? É o líder começar a perceber como que são as suas emoções e como ele gerencia. E aí ele encerra esse processo de gerenciamento das emoções, passando pelo plantão psicológico dirigido, que é a metodologia que a gente trabalha para gerenciar a emoção em 7 semanas. E depois ele passa por um módulo onde ele vai aprender a identificar sintomas nas equipes. Tem empresas que trabalham com 2 trilhas. Uma trilha de desenvolvimento emocional para líder, para que o líder possa aprender a fazer o quê? Observar, identificar e agir. Então, sei lá, eu tenho lá a Joana, que chega todo dia sorrindo, que está brincando. E de um mês para cá, na correria, a Joana começou a ficar como? Triste, retraída, quieta. Alguma coisa está acontecendo ali. Só que no dia a dia, esse líder está tão envolvido com milhões de coisas que ele não percebe. Como que a metodologia PPD surgiu? Uma empresa que eu prestava serviços, eu chegava lá toda quarta-feira, ficava lá quarta-feira a tarde toda. E a pessoa do saque, a supervisora do saque, eu cumprimentava todo mundo e ela estava sempre assim, sabe a testa franzindo? Sim. Testa franzindo. Aí eu, primeira semana, cheguei, vi aquilo, segunda semana, eu falei, você tá com dor? Ela, eu tô com uma dor de cabeça. Semana passada você tava? Faz um tempinho, já tomei alguma coisa. Nem sabe que tem. E aí, eu cheguei para o diretor, lá da empresa, que era a pessoa que eu tinha mais contato, falei para ele, tô achando estranho, faz 3 semanas que eu chego aqui e ela tá com dor de cabeça. Como ele tem essa preocupação, ele chamou o gerente operacional e falou, faz 3 semanas que ela está com dor de cabeça, vai com ela ali. Estava bem do lado de um hospital que atende convênio. Eu não vou me lembrar o nome técnico agora, mas ela estava tendo aquela situação antes do AVC, que é quando começa a entupir a veia. Nossa. Então, foi aí que ele falou assim, Bia, o pessoal está mais irritado, está menos produtivo, está mais estressado. E eu não sei se é o volume. Não sei o que é. Falei, então vamos identificar, vamos tentar perceber o que está acontecendo aqui. E a gente começou a trabalhar, então, essa questão da gestão emocional. Então, eu preciso entender. E a outra trilha, que é a trilha dos funcionários, é de fazer o quê? Perceber em si e aprender a falar, porque o líder também não tem bola de cristal. Então, a gente consegue trabalhar essas 2 trilhas no processo de desenvolvimento, de educação emocional. É um autoconhecimento, pessoa tentar entender primeiramente o que ela está sentindo e depois compartilhar com alguém em um ambiente seguro, E isso, Gilberto, está dentro daquilo que a inteligência emocional traz, mas que eu entendo você perfeitamente quando você fala, a gente já leu um monte de livro, é muito complexo, e tal. Por quê? Porque na inteligência emocional, o primeiro pilar dela é o autoconhecimento. Se eu não sei gerenciar minhas emoções, como que eu vou gerenciar as emoções que são interpessoais? As relações, a empatia. Eu não sei nem lidar com o meu medo, como que eu vou entender que o outro tem medo? Se eu ensinei, ou se me ensinaram, com medo, vai com medo mesmo, enfrenta a vida. É verdade. Em emoções Bia, fala inteligentes... do seu livro para nós aí, o pessoal vai comprar seu livro. Em Emoções Inteligentes, a Arte de Viver Plenamente, a gente explica que as emoções não são inteligentes. O que é o Emoções Inteligentes? É a gente aprender a olhar para as nossas emoções de uma forma inteligente. Quando a gente aprende isso, você vai viver plenamente. Mas o plenamente não é sem medo, sem raiva, sem tristeza, sem nojo, sem surpresa desagradável. É sabendo que tudo isso vai acontecer, mas que quando eu estou mais atento a isso, ao invés de eu ficar ruminando aquele problema no banho, naquele momento eu me permito sentir o quê? Prazer e alegria pela água estar caindo ali. Foco a minha atenção no aqui e agora, percebo que neste momento eu posso sentir esse prazer e na hora que eu chegar na empresa, aí eu vou trabalhar com aquilo, vou resolver aquela questão. A gente está vivendo o caos da preocupação, de se preocupar muito. A gente escreve emoção por emoção, todos os estágios. Então, por exemplo, medo começa com a preocupação, depois passa para o medo, depois passa para a ansiedade, depois vira depressão. Pânico, perdão. Depois vira pânico.
A gente explica um pouquinho de uma forma bem simples. Quando eu sinto medo, o meu corpo vai liberar mais cortisol, então eu vou ficar mais ligado. Se eu me estresso muito, eu não vou sentir tanto prazer. Então, eu não vou perceber as emoções agradáveis como a alegria e a gratidão, por exemplo. Depois tem uma etapa que a gente também começa a explicar um pouco sobre segurança psicológica. Né? A importância de que não é o meu líder que tem que estabelecer um ambiente seguro. Eu também posso falar, eu também posso ir, é 50%. Eu posso ser feliz mesmo ele sendo triste, é problema um pouco dele. Isso não vai interferir. Né? Não é porque eu tenho uma tristeza que está aqui comigo que vai interferir na vida de todos os outros. Mas a ideia de emoções inteligentes é justamente ensinar as pessoas a compreenderem que a alegria está com a gente o tempo todo, que a tristeza, se a gente não passar por ela, a gente não vai ser resiliente. Imagina uma pessoa que tem tudo que ela quer. Não tem graça. Ela vai desenvolver a resiliência quando? Não tem graça. Ela não vai desenvolver. Pelo contrário, ela vai ter uma baixa tolerância à frustração gigante. Então, quando eu estou triste, quando eu me frustro, aí sim eu vou conseguir, né, encontrar outros recursos para lidar com isso. A raiva é uma emoção que a gente não processa. O córtex pré-frontal não processa a raiva. Então, por isso que eu explodo e quando eu termino a explosão, eu falo, putz, mas não precisava ter feito isso. Que exagero. Por quê? Porque a raiva, ela pula a parte do córtex pré-frontal. Ou então eu implodo aquela emoção e aí eu vou para casa e falo assim, puxa, mas por que eu não falei tal coisa? Eu faço isso em casa, Bia. Sabe o que eu faço? Se a Regiane me apurrinha, eu falo, se eu for brigar com ela e daqui meia hora eu vou pedir desculpa, tô melhor não brigar. Uhum. Então, você está fazendo o quê com a sua raiva? Jogando pro universo. Fala, meu, não posso segurar Então, ela. mas você fala, não vou brigar, e você fica bem ou você guarda isso? Bia, às vezes eu dou uma guardadinha, né, Bia? Que eu tenho que lembrar ela depois, né, Bia? Senão vai ficar fácil pra ela, tá na caderneta. É, bicho. Aí você tem que lembrá-la. E quando você vai lembrá-la, vocês conversam ou vocês têm uma discussão? Bia, eu acredito que é um pouco mais calorosa. Uhum. Então, ainda está sob raiva. Mas é menos. Perfeito. Porque assim, eu senti a raiva implodir. Eu posso transformar isso positivamente, eu posso transformar isso negativamente. Normalmente, perante a raiva explodida ou implodida, a gente transforma como? Negativo ou positivo? Negativo, é raiva. É, Bia. Né? Só que a raiva está dizendo assim, puxa, eu venho discutindo com a Regiane e implodo. Discuto com a Regiane e implodo. Discuto com a Regiane e implodo. Está acontecendo. E aí, quando a gente vai conversar, tem uma conversa mais calorosa. Eu estou transformando isso ainda negativamente. O que eu tenho que fazer de diferente para que não aconteça? O que tem que fazer, Bia? Então, terapia de casal? Não, estou brincando. Entender o que está acontecendo ali que é injusto para você. E conversar com ela e explicar por que você sente como injustiça. Não é fácil, não, viu, Bia? Lógico que não. Lógico que não. Bia, vou te falar. Você, quando tem a sócia mulher... Meu sócio que o diga. É seu marido? Não. Não, até porque se fosse marido, não era sócio ainda. Quando chega o problema para você, com essa cabeça que você tem, você pega e transforma em emoções. Então, não, mas Bia, é que tá, não vai sentir. Por exemplo, semana passada, ele está em Portugal, eu estou no Brasil. Isso é uma bênção também, Por isso que a sociedade dura ainda, né? Semana passada, a gente estava conversando sobre um cliente e ele começou a falar sobre tudo que ele imagina que tem que fazer para aquele cliente. Nossa, o mundo de Barbie, mundo né? perfeito. Nossa, é o que eu gosto. Mas não é, a realidade é outra. Só que eu tinha percebido que eu não tinha conseguido explicar nem para ele e nem eu não tinha me comunicado eficazmente. Quando ele começou a trazer de novo, eu falei, cara, eu fiquei com raiva. Eu falei, eu não consegui explicar. Só que foi me dando raiva dele estar falando, dele estar falando, dele estar falando. Antes de eu gerenciar as emoções, eu explodia com ele, soltava os cachorros. E hoje? Virei para ele e falei assim, eu entrei em conflito. Aí ele tomou um susto, porque ele não estava em conflito. Olha, entrei em conflito. É o código, hein? Aliás, tem uma formação ótima lá que dá para você, Regiane, participar agora em outubro, viu? Entrei em conflito. Eu falei para ele, entrei em conflito. Aí ele fez assim, mas o que eu falei? Eu falei, aí eu já sei gerenciar. Eu falei, não foi com você, foi comigo.
Eu tô com raiva porque eu tô entendendo agora que tudo que eu falei... Não me expressei melhor. Não foi efetivo nem para você, nem para o cliente. Aí ele falou, tá, então o que você vai fazer? Eu falei, não, eu tô com raiva, não vou falar nada agora. A gente fala depois. E a gente foi falar depois. Eu já não consigo, hein, Bia? Agora, pergunta quantos anos a gente conseguiu para começar a fazer isso? 10 anos. É o tempo médio de um trabalho. 4 anos a gente começou a poder falar sobre isso. E nós temos 13 anos de sociedade. Nos últimos 3 anos que é possível fazer esse processo. Demorou 10 anos. Porque o ciclo dessa maturidade demora 10 anos. Bia. Então, mas aí você também vai pensar uma coisa que é importante. Para o alpinista industrial, eu vou trabalhar um estágio de autoconhecimento. Para o líder, outro estágio de conhecimento. Para o supervisor, outro estágio. Até chegar no Gilberto, a gente tem maturidades emocionais diferentes. Anderson, fala da Bia, finaliza. O nosso tempo acabou. O pessoal ali está olhando para nós, Bia. Vou marcar outro dia, Bia. Fique à vontade. E você tem assunto, hein, Anderson? Não, a gente viu aqui a complexidade que é entender essas emoções, gerenciar essas emoções. É preciso primeiro querer, né? Primeiro se autoconhecer, ou pelo menos tentar. E depois fazer isso, usar o que você aprendeu para também ajudar outras pessoas. Bia, muito obrigado mais uma vez. Quer falar um pouquinho, encerrar sua participação? Eu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo que, assim, quando eu entendo que a emoção faz parte do meu dia a dia, eu já consigo começar a gerenciar. Porque o fato da gente não ter tido uma educação emocional faz a gente negar a emoção. Quando eu falo, tudo bem eu sentir raiva, tudo bem eu sentir tristeza, mesmo que eu não saiba ainda o que fazer com isso, é um primeiro passo. Porque a emoção não gerenciada vai trazer malefícios à nossa saúde mental. Sim. Porque a gente está falando de hormônio o tempo todo e vai chegar uma hora que o corpo vai gritar por isso. Sim. Então, a saúde emocional, o gerenciamento de emoções, reflete na saúde física. Quanto mais a gente puder, olhar para isso e entender isso, é melhor. E, além do livro, a gente criou um projeto no Instagram que se chama Emoções Inteligentes. Eu vou seguir lá hoje, viu, Bia? Isso. E hoje a gente partilha com a sociedade, de uma forma geral, pequenas dicas. Vou entrar numa reunião. Aquela pessoa é uma pessoa que eu já estou com muita raiva dela. O que eu faço antes? Para já dar uma baixada nesse cortisol. Vou descer, ali 30 andares com um cara que a situação está meia engasgada. O que eu posso fazer antes? Como que eu posso usar a minha respiração em um minuto? Se preparar para que aquilo não desça com tanto conflito, para que o meu cortisol não suba tanto. Então, é um projeto que a gente devolve aí para a sociedade, essa oportunidade de olhar para suas emoções e aprender sobre elas também. Perfeito. Fala pra gente onde a gente te encontra, onde o pessoal consegue te encontrar. Nós estamos no Instagram com Emoções Inteligentes. Se colocar Emoções Inteligentes, a gente já vai aparecer lá. A empresa, na parte de consultoria e desenvolvimento, não só de lideranças, mas das competências comportamentais e as socioemocionais, que estão mais relacionadas com as emoções, é SM Factory. O nosso site é smfactory.com.br. E qualquer um desses 2 canais a gente consegue estar retornando, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. Perfeito, perfeito. Gilberto, quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar. Bia, primeiro, muito obrigado. Eu que agradeço. Você me deu aqui os insights aqui que eu vou estudar. Eu vou te ligar depois, a gente vai se falar. E assim, cara, acho que o ser humano está precisando de mais Bias. Nós precisamos entender mais o nosso eu, para depois falar com o outro. Porque o problema hoje está dentro do ser humano. Ele tem que se primeiro autoconhecer para depois... E o que está faltando hoje no mundo corporativo e nos líderes é isso. Se autoconhecer e entender. Quando você fala medo, raiva, tudo isso. E hoje, 80% dos líderes são colocados numa cadeira e segura esse filho aí. Que não estão preparados. Assim, muito obrigado. Eu que agradeço. Fico à disposição de vocês. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. A gente viu aqui um tema super importante. Aprendemos bastante com a Bia. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de compartilhar, de comentar. Vai aparecer aqui embaixo para você os dados, os contatos aqui da Bia. Precisando, procure ela.
Mesma coisa com a Alpicom, precisando da gente, pode entrar em contato. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Obrigado.